Quer ver como modelar um cabo de proteção conforme qualquer catálogo de qualquer fabricante? Segue o vídeo. Bom, para quem não assistiu o último vídeo, nós configuramos toda aquela aba Axis, né, que deve ser o primeiro passo dentro da ferramenta para definir os encaminhamentos do cabo. E nesse vídeo nós vamos ver todas as opções de modelagem da ancoragem, da bainha e das fretagens. Tem bastante coisa. Então, sem perder tempo, o cabo que nós fizemos no último vídeo está aqui na tela e eu vou dar um duplo clique nele com o botão esquerdo do mouse para abrir as propriedades novamente. Não clique duas vezes com o botão direito, porque senão você vai fazer uma cópia desse cabo e não modificar as propriedades do que está na tela, ok? E nós vamos começar pela bainha, essa segunda aba aqui, a Shift. Reparem que praticamente todos os elementos nós vamos encontrar essa caixinha Model, que se eu desmarcar eu não vou ter o modelo da bainha. E embaixo uma entrada também comum para quase todos os elementos é essa Rotated Angle, né? Ele rotaciona o elemento ou a seção do elemento em torno do eixo do cabo, tá? A bainha circular não faz muito sentido a gente rotacionar, mas eu vou deixar aqui o valor de 30 graus para que quando eu altere para a bainha retangular a gente consiga ver. E logo na opção abaixo aqui é o formato da bainha, eu tenho o circular e o retangular, né? O retangular você tem que entrar com duas dimensões, né? Agora sim a gente consegue ver aqui a bainha levemente rotacionada. Então eu vou voltar o ângulo de 0 graus aqui e o formato para circular também, tá? No circular a gente só tem que entrar com um diâmetro, faz sentido. Por fim, a última configuração da geometria da bainha é essa Grease, Grease de graxa, tá? O que ele faz nada mais, nada menos do que criar dois sólidos para a bainha, vamos assim dizer, né? Grease desligado, a bainha é só um sólido. Grease ligado, você entra com a dimensão da espessura da parede da bainha. E aí você vai ter então dois sólidos, um sólido externo e um sólido interno. Mas para que isso serve, né? Para responder essa pergunta, nós vamos para as próximas configurações, que é essas configurações de formats. Shift Formats e Grease Formats, tá? Aqui está toda a configuração de formatação dos sólidos 3D. Então, por exemplo, se eu mudar a cor aqui para amarelo, né, a minha bainha 3D passa a ser amarela. E eu posso colocar também achuras que quando eu fizer um detalhe 2D, quando eu cortar esse cabo, criar uma seção desse cabo, né, a achura que estiver definida aqui é a que vai aparecer no detalhe 2D. Então esse é o principal objetivo da graxa, né, da opção do Grease. Se você quiser fazer um detalhamento mostrando uma achura diferente para a graxa e para a bainha, é só você configurar aqui dentro de Hatching, Fill ou Pattern, ok? Vamos para a próxima aba, Funnel, né? Geometry of Start Funnel. Geometria do funnel inicial. Funnel é o funil, tá? Que fica entre a placa e a bainha. Antes que eu me esqueça, se a bainha fosse retangular, o funil também seria retangular. Bom, nós temos o botão Model, depois diâmetro do funil, próximo à placa, porque o diâmetro próximo à bainha é exatamente o diâmetro da bainha. Então ele interpola, né, do diâmetro próximo à placa até o diâmetro da bainha. Depois comprimento do funil. E esse rings é para ele gerar alguns anéis junto ao funil. É um detalhe mais para enriquecer o modelo. Você define aqui o número de anéis e uma espessura para esse anel. Vou dar um ESC para sair das configurações aqui do cabo, só para a gente conseguir enxergar o modelo melhor. Depois nós temos a geometria do funil lá no final do cabo. Com essa opção Sane marcada aqui, o funil do início se repete lá no final, tá? Se você desmarcar, aí você poderia configurar um funil diferente no início e no final. E depois você teria a seção Formats para o funil, certo? Próxima aba, Plate, a placa, né? Nós temos a opção Model e Rotated Angle, já falei delas. Depois o tipo da placa, retangular, circular
ou freeform, que é o formato livre. Então, ali no formato livre você entra com as coordenadas locais, né, para entrar com uma seção diferenciada da placa. Já no retangular, a gente tem a medida X, Y e espessura. Pinholes são configurações para esses pequenos furos que ele faz na placa. É mais comum de se encontrado em proteção de lajes prediais. E Special Plate é uma configuração mais também para ilustrar o modelo 3D. Ele cria uma placa um pouco diferente, com alguns enrijecedores. Também é uma ancoragem mais comum de ser encontrada em lajes prediais, por exemplo, ancoragens da Avex, né? Você tem as opções aqui de entrar com a espessura do enrijecedor e o comprimento e diâmetro de um duto especial que ele modela junto à placa. Agora a aba Ensure Object, nós temos a opção Model e Rotated Angle, como sempre. E aqui existem três tipos de elementos: retangular e circular, né? Ele faz um cilindro logo após aqui a placa. Então você entra com a dimensão do elemento. Se for circular, por exemplo, o diâmetro e o comprimento do cilindro. Tá? E você tem a opção de fazer também um cilindro cônico, que libera uma segunda entrada de diâmetro, de dimensão, para fazer um elemento cônico. Mas o mais interessante aqui não é o retangular e circular, e sim o loop, que é a opção de laço, nossa ancoragem passiva. Nessa ancoragem você entra com o length, que é a distância do laço à placa, tá? Número de laços, então eu estou aqui com 3 laços. E o distribution length seria a largura do laço, vamos assim dizer, tá? Bending pin diameter é o diâmetro no final do laço. Bar diameter é a bitola da barra do laço. E plate thickness é a espessura da placa, né, que fica por dentro ali do laço. Pessoal, é principalmente quando a gente tem o laço, né, que a gente vai querer desmarcar essa opção aqui, Same Geometry at End. Eu não vou entrar com uma ancoragem passiva dos dois lados, né? E talvez esse ângulo de rotação também seja mais útil aqui. Talvez a gente queira girar o laço, né, em 90 graus ou em algum outro ângulo. Ensure Formats é a formatação do laço. Show de bola, né? Última aba desse vídeo, a Reinforcement, que são as armaduras de fretagem. A gente tem a possibilidade de 2 tipos de armaduras diferentes. Os estribos e depois dessa linha aqui, as configurações da espiral. Então, dentro dos estribos nós temos o tipo de estribo. Então, retangular, circular ou freeform. Tá? Nós vamos usar o freeform como base para configurar ele aqui. Nele eu tenho que entrar com a quantidade de pontos e com as coordenadas locais do estribo. Como se eu estivesse desenhando o meu estribo aqui no sistema de coordenadas DOS, tá? Sendo que o 00 é o eixo do cabo. Então, a entrada inicial que veio aqui são com 8 pontos e as coordenadas formam um zigue-zague, tá? Se eu desmarcar esse double aqui de cima, eu consigo enxergar melhor, ele faz apenas um feixe de fretagem. Dá para a gente ver bem melhor assim. Então, com essa opção double marcado, ele faz 2 feixes, tá? Uma segunda camada já rotacionada em 90 graus em relação à primeira. Legal, seguindo as entradas aqui, o diâmetro da barra, o fator do pino de dobra, né? Com esse fator multiplicado pelo diâmetro da barra, você chega no diâmetro do pino de dobra, o comprimento do gancho e o ângulo do gancho. Se você não tiver gancho, é só zerar o comprimento, tá? E o cover, o cobrimento, então esse cobrimento aqui é a distância da placa de ancoragem, né, até a primeira barra. Por fim, o número de barras e o espaçamento entre as barras. Para a barra espiral, as entradas são praticamente as mesmas, tá? Diâmetro, fator do pino, dimensão dos ganchos, cobrimento, né, em função da placa. Só que aqui, ao invés de você ter o número de barras e o espaçamento, a gente tem o número de passos e a dimensão do passo da espiral. Pessoal, eu acabei não comentando aqui sobre os tipos de espiral. Eu nunca fiz uma espiral retangular, mas ele faz aqui também, tá? Então tem a espiral retangular e espiral circular. Por fim, se você quiser uma fretagem diferente no início e do fim, é só desmarcar essa opção Same aqui.
O nosso próximo vídeo será o último. Nós vamos falar sobre a extração de quantidades do cabo que fica aqui na aba Attributes. Se você já gostou da ferramenta, mesmo sem saber sobre a extração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um forte abraço e até a próxima!